Antes de começar aqui o nosso episódio, gostaria de lembrar você, engenheiro de projetos, da nossa Masterclass exclusiva. Você gostaria de evitar erros comuns que levam os projetos ao fracasso? Como seria a sua carreira se você tivesse um método comprovado que leva projetos ao sucesso? Então venha para a nossa Masterclass, onde você vai aprender a aplicar a metodologia FEL e transformar os seus projetos em sucesso. Te vejo lá! Dando sequência para mais uma conversa aqui gravada diretamente do 22º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI Paraná, eu tenho um prazer imenso de receber aqui no canal uma das grandes referências do gerenciamento de projetos aqui do Brasil, João Carlos Boiadian, o professor Boiadian, que tanta gente conhece. Ele é mestre em Engenharia Naval pela Poli da USP, administrador de empresas, profissional de gerenciamento de projetos, especialista em planejamento, finanças, machine learning e tantas outras coisas mais, waterfall, ágil, autor de livros, autor até de peças teatrais, palestrante profissional e mentor de alunos, né, professor em várias instituições e que está aí como também membro fundador de alguns capítulos do Brasil e de fora. Boiadian, um grande prazer te receber aqui no Capital Projects Podcast. O prazer aí é todo meu estar com você nesse podcast, né, estar podendo falar alguma coisa, espero que seja útil aí para os nossos ouvintes, né? Ah, com certeza, com tanta experiência, com tanto mercado aí, vai ser muito legal trocar essa figurinha contigo. Obrigado, um prazer. Pegando um pouquinho de história, você que é envolvido com o capítulo PMI de São Paulo desde sempre. Estamos aqui num evento fabuloso, mais de 800 pessoas. Como é que você vê assim, a evolução da gestão de projetos em conjunto também com o crescimento dessa comunidade aqui no Brasil? É uma longa história. É. Olha, eu quando comecei em gerenciamento de projetos foi em 1972, né? Já são mais aí de 52 anos que se vão. E comecei muito cedo, né? Eu comecei numa empresa de consultoria. E eu acho que isso foi uma das grandes coisas que aconteceram sem eu querer na minha vida, que foi trabalhar, e a gente não falava dessa forma, sempre no hibridismo. Né? Conforme o tipo de projeto que aparecia na consultoria, a gente desenvolvia e aplicava a técnica mais adequada para aquele tipo de projeto. Né? Em 2001 veio a história do ágil, né? Aí começamos então a pensar em ambientes adaptativos, ambientes preditivos, hibridismo. Mas no fundo, né, Shoma, nesses anos todos que a gente colhe como experiência, é que cada caso é um caso, assim como diz o conceito do que é um projeto. Ele é único e a gente precisa estudar, né, quais ferramentas nós vamos utilizar conforme a tipologia do projeto. Você que é um grande especialista, né, em FEL, em projetos de expansão, etc., é um dos padrões que nós temos para se gerenciar o projeto. Projetos de expansão não tem como, vamos trabalhar com o FEL, que é mais adequado. Mas eu posso trabalhar com o ECB4, né, que é um guia, um padrão muito interessante, né, para você trabalhar com competências de gestão das pessoas, nas 3 dimensões, né, portfólio, tático, né, e operacional, ou trabalhar com o PMBOK, né, do PMI, que já tem tradição, né, enfim, ou então trabalhar aí com o PRICE2, né, enfim, tem tantos padrões, até o nosso Ministério da Economia lançou um padrão para se gerenciar o projeto. Enfim, uma evolução muito grande, né? E naquela época a gente utilizava computador de 16K de memória e utilizava um software chamado PCS, Project Control System, e que tinha uma alegria de você fazer o cálculo no computador, porque demorava 4 horas para calcular uma rede de precedência de 500 atividades. E você ficava feliz, né? E hoje, né, uma evolução muito grande. Nos anos 90, você tendo já os micros, né, chegando, depois de ter passado por Projac, Cypress, né, ambientes de computação de mainframe, né? Quando surgiu, a gente usou muito o Super Project, né, da Computer, usamos o Timeline, né, que era uma ferramenta, a primeira ferramenta que tinha banco de dados, sabia disso? Olha só. Ela trabalhava com banco de dados. Né? Mas tinha dado de qualidade lá dentro, porque assim, até hoje é difícil conseguir, né? Dados de qualidade. Não, eu trabalhei na construção da usina de Tucuruí usando o Timeline, né? E você captava dados dele, processava e usava num sistema de medição, né? Que era um outro sistema, muito legal.
Então a evolução foi muito grande, né? Com a microinformática, depois vieram, né, softwares da Microsoft, as versões, enfim, uma evolução muito grande. Hoje a gente vê uma quantidade enorme de aplicativos de ambiente colaborativo, né? Antigamente a gente tinha que ter um software para fazer gerenciamento eletrônico de documentos, né? O famoso GED, né? Mas hoje não, está tudo integrado. Você usa um Miro, um Gira, sei lá, esses aplicativos que você consegue trabalhar em regime de time, né? O Trello, e lá você coloca fotos, você conversa com a sua equipe, né? E tem um registro que é muito importante das ocorrências do projeto, né? Da sequência de atividades. Enfim, você pode agregar um cronograma num Trello ou no Miro. Está muito fácil hoje. E agora, né? Cada vez mais com o uso da inteligência artificial. Então, é uma evolução que eu acompanhei, tive essa felicidade, né? Graças a Deus ainda estou podendo ter aí o raciocínio para acompanhar toda essa evolução. E eu fiz um curso de Machine Learning também, né? Para poder entender essa questão do banco de dados e Analytics, né? Que é o precursor, é o que interage com esse banco de dados da inteligência artificial. Certo. Então é muita evolução e, como disse agora há pouco, né, aqui no stand, pessoal, se você não tiver conhecimento, se você não mantiver esse conhecimento, se você não evoluir nesse conhecimento, você não consegue acompanhar e, por consequência, você não tem o proveito das boas ferramentas que tem no mercado para te auxiliar a gerenciar melhor os seus projetos. É por aí, eu acho, né? Uma evolução, eu acho fantástica, né? Não sei se era bem isso, né? Você gostaria que eu falasse, mas eu vejo dessa forma, né? Gerenciar projetos hoje está assim, cada vez melhor, porque você tem uma condição analítica mais rápida para você processar, né? E tomar decisões com conhecimento e de saber discernir se aquilo está certo ou se está errado, né? E melhorar, porque, como eu sempre digo, a IA é como dois políticos. Lá tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Depende de quem coloca. É verdade. E aí quem recebe a informação tem que ter o seu filtro. É por aí. Saber usar também. A gente vai falar mais sobre isso. Mas saber usar, né? Olha que bacana. Inclusive eu falei com o Jeremy Scully, né, da Planisware, e ele falou nessa linha que você comentou, assim, se você não está se atualizando, correndo atrás e tal, você automaticamente, você não está parado, você está andando para trás. Então eu tenho essa sensação que a gente está sempre andando numa esteira, que se você parar, rapidamente você vai parar lá atrás, porque não tem como. Bárbaro. Eu hoje, né, falei sobre aí inteligência artificial na área de gestão de portfólio. Então, tem coisas que você não consegue ou não conseguiria imaginar o que você pode fazer. Do tipo assim, você pega e coloca uma lista de projetos, né, e fala, poxa, esse projeto aqui, o VPL é tanto, né, o GUT é tanto, né, o risco de ameaça é tanto, o risco positivo de oportunidade é tanto, né, o payback é tanto. Olha, interpreta essa lista aí toda, né, entenda o que eu estou querendo, né, e depois me traga o resultado, tal. Imagine quanto tempo você demoraria para fazer isso. Um tempo que você não tem, porque você não tem equipe, não tem tempo, né? Fantástico, né? Inacreditável. Você coloca um documento, ele lê, interpreta e te dá um resultado. E dali para frente, com aquela interpretação daquele banco de dados, você pode extrair muitas outras coisas. É assim, fantástico. Estou fascinado. Não tem um dia que eu não mexo com a inteligência artificial. E eu tenho aplicado, né, nas aulas, né, porque eu defendo. Pô, você tem que entender a inteligência artificial aplicando na sua área de conhecimento. Então, o que eu tenho feito com os alunos, né? Eu dou o conceito, né, como eu fiz hoje aqui na palestra. Eu dou o conceito, para você conhecer qual ambiente que a gente está trabalhando. E aí depois tire o proveito, né, da inteligência artificial, como o seu copiloto, fazendo as coisas rápidas, mas você tem que ter o conhecimento. Então, nas aulas eu tenho feito isso. Eu ministro um estudo de caso, coloco depois o estudo de caso, né? E aí falo, bom, vamos comparar com o que nós aprendemos, né? Vamos fazer a pergunta que a gente estudou, né? E vocês responderam manualmente, com base no que eu falei. Vamos ver se ele complementa alguma coisa. Tem que ter um senso crítico, tem que ter o conhecimento mínimo para saber, primeiro para guiar, para ter uma boa resposta. E segundo, para saber se aquela resposta é boa mesmo, né? Nossa, e eu tô assim,
felicíssimo, porque está provocando debates muito gostosos, muito agradáveis. As pessoas começam a descobrir, mas ele falou isso, mas não falou aquilo. E o interessante é que numa classe com 20, 30 alunos, as respostas são todas praticamente diferentes uma das outras. E aí o que te leva a pensar? Que a inteligência artificial, ela responde como um ser humano, né? Você está perguntando uma coisa para mim, e a mesma pergunta que você fizer para o outro colega que talvez venha sentar aqui na cadeira, né, vai falar diferente. Né? Isso que é interessante. Mas se você não tiver o conhecimento, você não sabe interpretar se aquilo está certo ou errado, se está bom ou não está. Então, temos muitos avanços dentro dessa área. Eu quero escutar, né, mais de você, assim, o que você tem visto especificamente na parte de gestão de portfólio, porque a gente tem várias vantagens, principalmente também lidar com massas de dados muito grandes. Eu, por exemplo, um trabalho que eu fiz envolvia escolher uma carteira que começou em 16.500 projetos para a seleção de 5.500. Uau! E foi feito tudo na maneira, vamos dizer assim, aritmética da coisa, ainda sem o uso de IA. O que acaba fazendo com que o processo seja não só desgastante, mas que você acabe focando em questões, às vezes, muito básicas, para poder ir passando as peneiras sem conseguir fazer uma análise tão crítica de uma massa de dados tão grande. Então, quando a gente tem uma massa muito grande, o que eu costumo sugerir é você dividir o seu portfólio, né, em áreas, né? Ou seja, qual é a estratégia que esses projetos tendem a ser utilizados e reverter conforme a estratégia desejada pelo sponsor. Então você divide, aí vai ficando menor, né? E aí fica um pouco mais fácil. Então dentro daquela área, né, vamos dizer assim, segregada em segmentos estratégicos, objetivos estratégicos, acaba diminuindo. Depois você faz uma outra subdivisão para programas, né? E vai diminuindo. Quer dizer, a massa começa a ficar menor para a inteligência artificial trabalhar, né? Agora, com massa muito grande não tem jeito. A minha recomendação é usar o Analytics, né? E aí você tem que usar regressão linear, etc. Eu aprendi a usar o R3 com 68 anos de idade. Olha, Mas confesso que eu não quero ficar mexendo no R3, né? Eu quero saber usar isso, etc, né? Mexer, mas justamente para orientar as pessoas a praticarem e usarem isso. Né? saber o recurso está disponível dependendo do desafio, né? Entre outras coisas, eu sou analista de sistema de 1977. Olha, 77 foi o ano que eu nasci, então... Mas naquela época a gente falava só de COBOL, RPG. Escrevia num papel todo quadriculado os programas. E outro ponto que você citou que é importante, essa segmentação. Porque, claro, dentro de uma carteira grande, qualquer carteira, né, que você vai discutir portfólio, os projetos não são todos comparáveis entre si. Você tem categorias, você tem finalidades diferentes. Então, você pega um projeto que vai te trazer um VPL interessante, você não vai comparar ele com um projeto de segurança. Sim. Porque eles são de categorias diferentes. Sim. Então, entender, né, o benefício esperado, a categoria do projeto, faz com que você consiga descer a níveis aonde essa estratificação e a comparação vai ser muito mais útil para que você, de fato, selecione os melhores. Sim, sem dúvida. É por aí. Eu sempre costumo recomendar, tudo que é menor é mais fácil ser gerenciado. Quando é muito grande, uma pessoa não tem a capacidade de analisar 15 mil projetos. Né? Então a gente tem que seccionar, segregar, dividir e diminuir o tamanho para poder analisar corretamente. Né? É mais fácil. Isso está ligado à administração, né? A nossa casa, quando ela é pequena, 1, 2 pessoas, é fácil administrar. O duro é quando você começa a ter 1, 2, 3, 4 filhos. Daí você precisa de motorista, cozinheira, lavadeira, não sei o quê. E começa a ter uma necessidade de ter uma administração melhor, né? Senão você degringola e vai à falência. E até outro ponto que você comentou em respeito à visão de programa. Às vezes a gente se perde em tantas iniciativas que são concorrentes, que às vezes num processo de priorização você acaba deixando de fora um componente que faz parte de algo maior. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. E aí, poxa, mas cadê aquele outro projeto? Não, aquele foi despriorizado no ano passado por falta de orçamento. Não, mas a gente precisa dele agora. Já era. É verdade. Mas você sabe que eu dei uma palestra na Polícia Militar de São Paulo.
Aí, falando sobre objetivo, Uhum. né? Como você analisar os objetivos. Aí eu fui pesquisar, né? É público, vamos falar. Né? E eu fiquei feliz em dizer isso, porque um dos meus maiores sonhos, quando em 1995 eu estava num congresso do PMI, lá em Long Beach, estava eu e o professor Ari Plonsky, e foi o primeiro fórum global que teve, junto com o IPMA. Naquela época chamava-se Internet. Eu brinco isso com a Bergaria. Falei, poxa, por que mudou de nome, né? Bom, razões óbvias. Mas, então, naquela época, a gente colocou um objetivo. Qual era o nosso objetivo naquele momento lá, representando o Brasil? Era fazer com que o nosso país crescesse com boas práticas de gestão. E graças a Deus, nós conseguimos, acho que, fazer isso. Uhum. Nós estamos aqui num seminário de 800 pessoas, mas nós temos PMI em 15 estados. Nós não imaginávamos que isso ia acontecer, que era só um estado. Mas isso proliferou, e graças a Deus que proliferou, porque trouxe muito conhecimento e melhoria na qualidade da gestão dos nossos projetos, tenho certeza absoluta. E aí, por que eu estava falando isto? Né? E por causa da Polícia Militar, quer dizer, o governo também entrou nessa. Né? E lá na Polícia Militar, se você entrar no site, tem missão, visão, etc. E aí você vai no decreto do governo do estado, que fala lá, né, sobre o programa de governo e dos 12 objetivos de governo. E aí você vê um link da segurança, um dos objetivos de melhoria da segurança, que é a certificação digital. Aí você vai lá no site do governo da Polícia Militar e você encontra aquele link do governador com aquele programa do secretário de segurança. Olha só. E aí ele vai no nível de projeto, que projetos estão sendo feitos. Isso é maravilhoso. Imaginar isso 20 anos atrás. Nossa, o pessoal não falava nada sobre isso, não tinha esse link do portfólio do governador, né? Os 12 objetivos estratificados, né, em programas e depois projetos. Quando eu vi aquilo, né, não vou nem falar o que eu senti, né? A gente, vibra, né? Porque, é o resultado, né? Resultado. E eu pensando nisso, lembrando lá atrás, os primeiros cursos para certificação PMP que eu ministrei, ou você tinha uma turma de engenharia ou você tinha uma turma de TI. E você pega as escolas hoje, é pessoal da área de saúde, é pessoal da área de, né, da área de medicina, enfim, não tem mais o governo muito, né? Sim. Não tem mais essa barreira, esse limite, né? Sim. Não tem. O Ministério da Economia lançou um modelo de gestão de projetos, né? Não sei se ele foi testado ainda muito, mas ele tem um pouco de Prince, tem um pouco de PMA, tem um pouco de PMI. É interessante, um pouco de Prince 2, porque ele fala de estágios, né? E quando eu li aqui, eu falei, mas que bacana, né? Poxa, governo federal, né? Com um modelo de gestão. E, em princípio, né? O PMBOK, ele, não sei se você sabe, né? Tem um selinho ali chamado ANSI. Por quê? O padrão americano de gerenciamento de projetos está embutido no PMBOK, né? E, assim como também, né, em outros lugares. Então, é muito importante, né, a gente ter essa visão, né, da integração do portfólio com o programa linkado com os projetos. Porque é assim que eu vejo que nós poderemos ter mais sucesso na gestão dos nossos projetos. Com certeza. E aonde que você enxerga ainda hoje as maiores barreiras para que a gestão de portfólio seja realmente uma gestão mais próxima dos componentes e que consiga responder também a mudanças tão frequentes de mercado? Olha, tem melhorado, mas eu sempre digo, a cultura é fundamental, né? Se para você gerenciar um time de futebol, você tem que treinar toda semana, né? Gestores de projeto tem que fazer o mesmo, não toda semana, mas a cada projeto que você vai começar, tem que ter um treinamento, porque é um outro caso. Tem outras necessidades, né? Cada caso é um caso, é específico, né? Que ferramentas nós vamos usar, que modelos, que métodos, que artefatos, né? Então, a equipe tem que estar entrosada, assim como uma competição a remo. Se tem 4 remadores, os 4 têm que remar para frente. Se 2 remar para frente, 2 remar para trás, o barco não sai do lugar. E isso precisa ser também extrapolado para os outros níveis. O gestor de programa, o gestor de portfólio. Aliás, é um pensamento do PMI, porque também tem certificação
para gestor de programa e para gestor de portfólio, mas são pouquíssimas. Se você olhar os números Nossa, de certificados nessa área, são muito poucos. Então a cultura precisa existir, porque você fala assim, bom, pensamento estratégico vai para o pensamento operacional, como? Se o pessoal lá de cima não tem muito isso, né? Então, empresas familiares, por exemplo, isso é um problema sério, porque eles não têm a cultura adquirida. Ainda alguns projetos são selecionados com a menina dos olhos verdes, né? Pela cor dos seus cabelos, né? Ou então pela amizade que eu tenho com você. Isso não é legal. Então, a gente tem que fazer uma seleção com critério, embasado em alguns, né? Alguns KPIs, né? E, enfim, ou KCIs, né? Como dizem os da área de ICB, né? Que são das competências, né? Os indicadores de competência. Bem, você tem que ter alguns indicadores para você selecionar, porque senão você corre o risco de tomar a decisão errada. E aí que, como você comentou antes, né? A IA pode ajudar muito a gente também nessa... Demais, né, levantar os pontos, olha, aqui tá bacana, aqui o fit tá legal, aí aqui... Esse projeto não parece tão interessante assim como você está imaginando. Demais. Eu tenho aplicado assim, né, na aula, quando eu começo uma aula que vai necessitar trabalhar com gestão de portfólio, programa e projeto, então cada aluno, né, recebe um plano estratégico, né, com as necessidades, os objetivos organizacionais, né, e aí cada aluno, para solucionar aquele objetivo, aquela necessidade estratégica, ele pensa num projeto. E aí, se eu tenho 30 alunos na sala, eu vou ter 30 projetos. Bacana. E dali a gente começa um exercício, né? Eles começam a entender, daí formam grupos e aí o grupo toma uma decisão com base em critérios. Aí eles começam a compreender o quanto é importante você pensar no estratégico para entregar um projeto de valor. E assim vai, é o aprendizado com prática, né? Tem que fazer na hora ali. Se não faz no aprendizado com prática, o pessoal não vai sedimentar conhecimento. E é diferente quando você está trabalhando num projeto, aquele projeto é a coisa mais importante que você tem. Aí a hora que você é obrigado a desapegar e fazer uma seleção, o olhar muda completamente. Sim, né? A gente vive isso na empresa, vive isso na sala de aula, a hora que você... Não, realmente esse aqui está muito mais ligado àquilo que eu preciso lá na frente. E se eu não tenho recurso suficiente, eu vou ter que abrir mão do meu aqui e colocar no outro. É por aí. Legal. E falando em sala de aula, né? Tava batendo um papo aqui rapidinho antes. Você tem ideia de quantos alunos você já treinou até hoje em gestão de projetos? Eu perdi as contas. Porque eu tive 30 anos de empresa treinando pessoas. E nesse meio tempo eu treinava, eu era coordenador dos cursos de gerenciamento de projetos lá do IETEC em Minas Gerais. Só lá eu tive 150 turmas de pós-graduação. Nossa. Então, cada turma em média, sei lá, de 20, 25, algumas turmas com 15, outras, enfim, por aí, né? E aí tive mais 40 outras turmas de gerenciamento de projetos complexos, só no IETEC. Depois na FIA eu estou desde a primeira turma do MBA. Né? Na USP Exalc eu estou desde a primeira turma, né, do MBA de lá. Né? E cada turma na Exalc tem pelo menos umas 1.000, 1.500 pessoas. Eu não sei mais quantas são. Isso que é bacana, porque muita gente que deve estar nos acompanhando aqui agora já passou, né, pelas aulas do professor Boadiante. Isso é muito bacana, né? Eu lembro, eu não tive o privilégio de ser seu aluno ainda, mas eu assisti algumas palestras, inclusive eventos do próprio IETEC, e uma coisa muito bacana que sempre chamou atenção, né, é o seu encerramento. Não sei se faz isso até hoje, mas encerrava sempre com uma mensagem muito positiva e que trazia, né, essa visão de que, pô, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, tem que curtir o caminho. Então, sempre terminava a conversa num astral excelente. Isso hoje eu falei sempre marcou. Aqui, se você não tiver o gerentococos projetos na veia, você não vai saber gerenciar o projeto. É isso aí. Tem que ter paixão, né, Chão? Tem. Nós palestramos junto uma vez em Uberlândia, você tá lembrando? Foi em Uberlândia, né? Palco diferente, você lembra que era redondo? Foi 360, foi minha única experiência no palco 360. Eu também. E eu me lembrei disso essa semana, porque eu voltei de Uberlândia no fim de semana passado. Eu falei, puxa, uma vez eu estive aqui e dei uma palestra com os amigos na Algar, né? Que era um palco redondo. Era uma outra experiência, nunca tive aquilo. Eu estava sempre preocupado, porque eu sempre estava de costas para um monte de gente e eu ficava rodando ali. Mas foi muito bacana. Isso é legal também, que a gente vai criando essa comunidade dentro do próprio PMI, como a gestão de projetos nos propicia conhecer pessoas e ter esse contato, né? Então é uma comunidade que vai crescendo ao longo do tempo. Uma outra coisa, falando em comunidade, eu sei que você está envolvido aí, né, com o PMBOK 8ª edição,
Ah, sim. E não sei se temos spoiler, não temos spoiler. Eu participei, né, no embrião da construção da 7ª edição. Era Que cinquentenário do foi PMI. uma revolução comparado com o padrão Pois é, existente até então. bastante. Eu nunca fiquei tão atordoado numa sala quando lá na Pensilvânia, no ano de 2019, antes da pandemia, Uhum. o PMI estava promovendo, né, a construção do embrião da 7ª edição. Aí ficamos lá numa sala trancado, não podia, né, tirar foto, não podia gravar, nada, né, assinamos um termo de compromisso Uhum. para, né, começar então a desenvolver o guia PMBOK da 7ª edição. E foi uma loucura, porque foi uma disruptura total, Foi. né? Saímos das áreas de conhecimento, saímos dos grupos de processo para entrar em domínios e princípios, né? E aí tinha lá, me lembro muito bem até agora, estava o André Vale na sala também da GV, grande André Vale, e aí tinha 12 cavaletes assim, para você opinar sobre princípios, e tinha um post-it na mesa, e você tinha que dizer o que era princípio da administração, né, stewardship, né? E aí tinha que escrever para cada domínio, qualidade de liderança, né, riscos, aí também nos domínios, não existe mais domínio de risco, né, agora incertezas, não sei o quê, e todo mundo preocupado, o que significavam aqueles termos, né? Uhum. Mas foi uma confusão, e a gente tinha que opinar, Uhum. né? Então eu fiquei muito feliz de ter podido participar, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim muito chateado no começo, porque era uma disruptura muito grande. E logo em seguida que saiu o PMBOK, eles já queriam utilizar no exame PNP. Eu falei, escrevi para eles, falei, olha, não dá. Tradicionalmente a gente sempre espera 6 meses, né? Uhum. Para uma versão sair. Aí, adaptar, graças a Deus, né? O CEO lá teve um pouco mais de consciência e postergou para junho do ano seguinte. Aliás, janeiro do ano seguinte. E aí foi, né? E hoje em dia é importante, porque o guia da 7ª edição se tornou um guia pai, Uhum. né? Assim, para você poder gerenciar projetos tanto adaptativos como preditivos ou híbridos, né? E ele tem lá conceitos para as duas abordagens, né? Bacana. É legal. E da 8ª edição, não estou participando em nada, não, mas aqui não. eu vi, né, o que estava sendo pensado, né? E o caminho que está seguindo, né, justamente é o da inteligência artificial. Pois é. Né, da aplicação da inteligência artificial, né? Eu gostaria que entrasse um pouco em sustentabilidade também, né? Uhum. Mas ainda tudo é conversa. Mas o ano que vem é que realmente vem o trabalho efetivo, né? E começar a trabalhar nas mudanças. Eu acho que não vai ter muita mudança além dessa novidade que está sendo cada vez uma vedete, né? No nosso dia a dia, que é o uso da inteligência artificial. Maravilha. Guardiã, eu sempre peço aqui, antes de encerrar, que o nosso convidado deixe dicas para os gestores de projeto, equipes de projeto que estão nos assistindo agora, né? Então, eu queria, por favor, do alto da sua experiência, que dicas você deixa para a audiência aqui do Capital Projects Podcast? Bom, em Capital Project, né? Estou dando uma aula, inclusive, para a PUC, né? Nessa área de Capital Project. É o seguinte, eu sempre digo para os meus alunos, não pare de adquirir conhecimento, né? Porque há uma evolução muito rápida e a gente tem que aprender a usar as ferramentas, né? E use a ferramenta adequada, não seja apenas um pensador em projetos ágeis, não seja apenas um pensador em projetos preditivos, né? Na última pesquisa do PMI, em 2023, não 2024, houve uma estatística que mostrou que o ágil, como método de trabalho, não pode ser aplicado a tudo quanto é coisa, e está caindo no seu uso, assim como o preditivo está caindo no seu uso. Pensem de forma híbrida, porque é assim, nós somos gestor de projeto para qualquer tipo de projeto, pequeno, médio, grande, baixa, média ou alta complexidade, né? Nós temos que saber gerenciar projetos. Então, conhecimento é tudo e experiência é tudo, né? Você tendo conhecimento, trabalhando arduamente nos seus projetos, você vai saber aplicar as ferramentas. Estude, porque tem um conjunto de mais de 20 modelos, mais de 50 métodos e mais de 70 e poucos artefatos, né? Você precisa saber tudo? Não, é difícil, né? Mas você tem que estudar para saber aplicar o melhor.
Maravilha. Guardiã, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando para falar para os seus ouvintes. Desejo a todos muito sucesso nos seus projetos e que adquiram o vírus Genetococcus Projects. Um abraço. É isso aí. Olha só, gente, e com essa grande conversa aqui, a gente encerra a nossa série especial gravada aqui diretamente do Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo. O professor Guardiã, que sempre nos traz muito conhecimento de gestão de projetos, já treinou dezenas de milhares de alunos, como a gente falou aqui, e é um prazer muito grande poder contar com ele aqui no nosso canal. Se você ainda não curtiu o episódio, se você ainda não segue o canal, está na hora de fazer isso, e considere também apoiar através lá do Catarse, contribuindo para que o programa continue no ar. Essa iniciativa aqui foi um apoio da Planisware e da Prosper para que a gente pudesse gravar diretamente aqui do evento, com toda a muvuca acontecendo. Isso que é muito bacana, um ambiente dinâmico. Os profissionais estão aqui discutindo, trazendo seus desafios e aprendendo mais sobre gerenciamento de projetos. Então, muito obrigado por ter acompanhado toda essa série e eu espero você no próximo episódio. Vamos juntos?